professor Verlande de Geografia, tudo bem? Esse é o segundo vídeo, a gente já fez um filme, tem que ser curto para não sobrecarregar a internet, da semana 1, atividade 1, 2, 3, agora é 4, 5. Para 4, 5 a gente vai ver aqui a densidade demográfica dos 10 países mais populosos. País populoso é aquele que tem a maior quantidade de população absoluta. O que é isso? É o número de pessoas. Densidade demográfica é a mesma coisa que população relativa, é a população em relação à área. Então a gente chama de densidade demográfica. Sabe leite condensado? Não é um leite mais grosso do que o leite comum? Então, denso é algo que está aglomerado. Tá? Então, aqui o primeiro, ó, Bangladesh, 164 milhões de habitantes. Né? A Índia é 1 bilhão. Aqui parece que faz as coisas só para complicar. Né? 164.670 vezes milhões de habitantes. Mas isso aqui nem é o governo, não. É o IBGE que faz, porque isso é um padrão internacional. Mas confunde um pouco. Aí você pega 164 mil vezes milhões, 164 milhões. Né? Então, quer dizer, é complicado. Aqui seria 1 bilhão, o Japão 127 milhões, o Paquistão 197, a Nigéria 190, a China 1 bilhão e 400, Brasil 208 milhões. Bom, que só para uma informação, Rússia 140, Estados Unidos 324, só para uma informação, isso aqui foi 2020 disponibilizado, mas as últimas informações do nosso censo, o Brasil está com 210, quase 211 milhões, mas o Paquistão ele anunciou, apesar de que não é confiável, que ele estaria com 215 milhões de habitantes, o Brasil é a quinta população do mundo, ele seria, então o Paquistão ia passar a gente. Qual é o país mais populoso? O mais populoso é a China, depois a Índia, depois Estados Unidos, depois a Indonésia e depois o Brasil, Paquistão aí passando o Brasil. Perguntou qual o mais populoso? China, né? E o mais povoado, aí é aquele que tem a maior densidade demográfica. É o tanto de pessoas pela área, igual, por exemplo, 7 pessoas numa casa de 3 cômodos. E aqui, pelos dados, é Bangladesh. Né? Bangladesh é um país que é populoso, tem muita gente, e é pequeno e muito pobre. São 1.143 habitantes. Imagina a população da China habitando o território da Rússia. Nessa situação, qual seria a densidade demográfica? Seria um país pouco povoado ou muito povoado? Pouco povoado, porque a Rússia é o maior país do mundo em área. Ela é o dobro de tamanho da China, praticamente. E aí o que acontece? A China já não é um país tão apertado assim, são 146 habitantes por quilômetro quadrado. Aparentemente não é. Na verdade, isso é um número, que a maioria da população vive mais no litoral e lá é bem lotado. Mas a Rússia, que só tem 8 habitantes por quilômetro quadrado, ela teria, se fosse a população chinesa aqui, cairia para 70 habitantes por quilômetro quadrado. Então a sua resposta aqui seria um país pouco povoado, teria muito mais espaço, né? A semana 2, rapidamente também, ele está falando de PIB per capita. PIB é a riqueza do país. Quanto que soma cada atividade, o comércio, a fazenda, a escola mesmo, a prefeitura, as indústrias, os shoppings, quanto que isso conta, assim, quanto que faturou. Então você soma tudo isso, até o camelô, a cabeleireira de bairro, tudo isso você vai somando e você vê quanto que isso rendeu em dinheiro. Aí esse é o PIB do país. O Brasil é o 9º PIB do mundo, a 9ª riqueza do mundo. Aí você divide pelo tanto de gente no país. Aí o Brasil cai, né? O Brasil cai bastante, o Brasil fica atrás da Argentina, do Uruguai, do Chile. Né? A gente tem aí hoje em dia 9 mil dólares para cada pessoa aqui no Brasil. A Argentina é quase 13 mil dólares e olha que a Argentina está numa crise econômica. Então, o Brasil, por exemplo, tem uma boa renda, mas tem muitos filhos. Seria mais ou menos isso. Mas não é o principal problema. O principal problema é a distribuição da riqueza. Tá? Tem pouca gente que ganha muito e muita gente que ganha pouco. Em 16, o PIB per capita brasileiro foi de 30.407, mas isso é em reais. Hoje em dia é complicado isso, porque o dólar desvalorizou muito, o real desvalorizou muito, mas seria em torno de 8 mil dólares. A nossa renda, um dólar está 5, 40 mil reais, tá? Mas varia de acordo com o dólar. Aí está falando de educação, analfabetismo, o Brasil tem muito analfabeto, os alunos não querem estudar muito, os professores estão desmotivados, o governo não paga bem, não há uma boa estrutura, as famílias estão meio desestruturadas, mas há condições
lute, não desanime de estudar, é a única forma de melhorar socialmente. Então a gente precisa melhorar isso, precisa ir na escola, precisa fazer as tarefas, faça o mínimo. O que é o mínimo? Assista a aula e faça as tarefas. Né? Já está ótimo. Longevidade, o Brasil vem melhorando, a gente está vivendo aí 77, 78 anos, é uma boa. O homem 74 anos, a mulher 77 anos. Então melhorou muito, mas pode melhorar mais. Então o Brasil está no grupo dos países mais desenvolvidos, mas ele é um dos últimos. Né? O Brasil está no grupo elevado de desenvolvimento. Poderia estar no muito elevado desenvolvimento. Do grupo de elevado desenvolvimento, nós somos o último. O índice de desenvolvimento humano, que ele pega a saúde, pega a expectativa de vida, quanto que vive a população, como que vive, e a economia. Né? Atividades. Na sua opinião, o PIB per capita é uma fonte confiável para se conhecer a realidade do país? É uma fonte, mas não é confiável. Porque ela, na minha opinião, a sua resposta tinha que ser assim: é importante, mas não é a única fonte para se conhecer a realidade do país. Porque o PIB per capita é um número que diz como que a distribuição da riqueza é feita por cabeça, per capita por cabeça. Mas será que realmente cada pessoa recebe 30 mil reais em 2016? Cada pessoa recebeu 30 mil reais? Falso. Né? Tem gente que recebe, vamos supor, tem 4 pessoas na sua casa. Em 2016, a renda foi 120 mil reais? Não. Tem gente que ganha muito dinheiro, tem gente que não ganha nada. Né? O problema do Brasil não é isso. Tem gente que ser rico, tudo bem, a pessoa às vezes se esforçou. O problema do Brasil é que não é esforço. Há muita corrupção, muita maracutaia, muita concentração, muito favorecimento. Então a gente tem no Brasil 10% da população tem mais da metade da riqueza nas suas mãos. Então não é só isso. É uma fonte, mas não é a única. Não é nem a palavra confiável, não é a única que justifica, porque tem que ver como que isso é na prática, essa distribuição. Aqui a taxa de analfabetismo vem caindo, né, no Brasil, né, ainda muito alta no Nordeste. Né, a gente percebe que a taxa de analfabetismo de homens está maior do que de mulheres, né, pessoas de mais de 15 anos, principalmente os meninos. Ô meninos, vamos parar de estudar não, hein? Como evoluir as taxas de analfabetismo? Houve uma queda, né? E principalmente nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, ela caiu mais fortemente. Então você pode colocar em queda, e nordeste e norte menos. Podemos dizer que há diferenças regionais em relação aos índices de analfabetismo? Sim, é a letra A. Nordeste e Norte são as regiões mais pobres, ainda tem mais problemas. Apesar de que o Ceará e o Piauí estão dando um show aí na educação pública. Observe o mapa do Brasil com a expectativa de vida e responda. Olha, a cor mais clara é a maior expectativa de vida, e a maior delas é em Santa Catarina. A menor seria lá em Roraima, Amazonas, né? Que unidades da federação apresentava em 2015 é a maior e a menor expectativa de vida? Aqui no caso, você pode falar Santa Catarina, e a menor expectativa de vida pode falar Roraima, Alagoas, Sergipe, Piauí, né? Qualquer uma dessas. De acordo com o que foi estudado na semana e na semana anterior, o que faz com que uma pessoa viva melhor ou pior? Gente, 3 coisas, né? A qualidade de vida, mas 3 coisas: educação, saúde e renda, né? Ter uma melhor qualidade de vida. Aqui está escrito que subimos um ponto no IDH mundial, diz a pessoa puxando o carrinho. Deve ter sido naquele dia que a gente almoçou. Então as pessoas não estão muito preocupadas, né? Aqui a mensagem que se passa, as pessoas aqui no Brasil não estão muito preocupadas com o que é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Elas estão preocupadas em sobreviver, né? Então, que mensagem que a Charge fala é isso. As pessoas muitas vezes não têm ideia de que é isso. E podemos afirmar que a partir do IDH a gente pode dizer que o Brasil é um país, não vou dizer pobre, mas em desenvolvimento, tá bom?